Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para assim, estar louvando, bendizendo o santo nome do Senhor. E nessa noite eu queria pedir aos irmãos que continuassem orando pela nossa Assembleia, domingo, orando também pelas nossas famílias, pelos irmãos que estão enfermos, para que Deus possa assim, estar dando graça a cada um e poder crescer mais e mais na presença do Senhor. Também orando pelos pastores, né? A menina aí que, Samanta, que o pastor Luiz pediu para estar orando por ela. E vamos também estar orando pela Assembleia da Comunhão Batista Bíblica, que acontece no sábado, ok? Então precisamos assim estar em oração para que Deus dê sabedoria e entendimento a cada um que vai estar participando da mesma. Meus irmãos, não vamos também esquecer de orar uns pelos outros, para que Deus possa, assim, a cada dia nos dar o privilégio de estar juntos para a glória do nome dele. Meus irmãos, essa noite nós vamos assim, estar meditando na palavra de Deus no Salmos 92. Salmos 92, verso de 1 a 5. O Salmo 92, verso de 1 a 5 diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério ao som da solene da harpa, pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, exulto nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. Amém? Oramos, né? Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Obrigado, meu Deus, por você nos permitir, ó Pai, a poder pegar a tua palavra, ler e poder, assim, ó Deus, estar cada dia meditando na mesma. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia ser mais e mais fiel ao Senhor. Dá a tua direção nessa noite e que tudo que vamos falar, ó Pai, fazer seja para a glória do nome do Senhor. Senhor, Pai, com a vida dos irmãos que estão enfermos, o Senhor possa se recuperando a cada um e suprindo as nossas necessidades. Também queremos te pedir pela nossa conferência que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Nós te louvamos, ó Pai, agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, o Salmo 92, ele é um salmo escrito pelo salmista Asaf. Eram salmos que eram dedicados ao sábado, né? Então, esses salmos, ele foi escrito logo após o exílio da Babilônia, quando voltaram lá da Pérsia e tal. Então, ele é um salmo pós-exílico. E o salmista, quando ele estava no templo, no dia de sábado, eles cantavam muito. Esse salmo era dedicado ao sábado, né? Para louvar a Deus. E ele não se limita em dizer, bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. Ou seja, o salmista ele se sente feliz em render graças ao Senhor. Ou seja, ele é grato. Por isso que nessa noite nós queremos citar o seguinte tema, né? Gratidão não pode faltar ao servo de Deus, ou ao servo do Senhor. Então, gratidão não pode nos faltar. Como diz o salmista, bom é render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor é algo maravilhoso, é algo que vai sempre estar, tem que estar sempre no coração do servo de Deus. O desejo de render graças ao Senhor. E podemos ver que, em primeiro lugar, nós devemos ser gratos ao Senhor pela alegria que Ele nos proporciona. O versículo 4, né, ele vai dizer o quê? Pois tu, ó Senhor, me alegras. Tu, ó Senhor, me alegras. O Salmo 122, verso 1, quando nós abrimos nossos cultos, nós recitamos ele, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, ou seja, lá no Velho Testamento, o pessoal se reunia uma vez por ano para fazer aquela festança, para ir, para ouvir, enfim. Vinha a gente de todo mundo e eles se alegravam. Eles vinham alegres. Então, isso é algo que nós, puxando para os nossos dias, nós não temos, não somos
mais dessa época de estar indo à casa do Senhor para sacrificar, porque o nosso sacrifício já foi feito e ele é perfeito, né? Que é o sacrifício de Cristo. Mas nós muitas vezes não atentamos para esse feito que Deus fez, ou seja, essa alegria que nós precisamos brotar, que precisa brotar dentro de nós ao estarmos na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós estamos ali, nós vamos estar o quê? Junto aos nossos irmãos, podendo ver, rever, e poder assim realmente se alegrar por cantar hinos ao Senhor, por poder compartilhar juntos da palavra do Senhor. Então, na casa do Senhor nós temos muitas coisas que nos dá motivo de estar alegre. Nós não podemos ir para a casa do Senhor triste, sem alegria. Ou seja, a alegria tem que brotar em nossos corações todo dia, todo momento, mas especialmente nos dias em que nós vamos à casa do Senhor. O salmista, como ele descreve o versículo 1, bom é render graças ao Senhor. É coisa boa. Nós fazemos muitas coisas que, ao nosso ver, são coisas boas. Mas será que tudo que nós entendemos que é coisa boa realmente é boa diante do Senhor? E as coisas que realmente são boas para o Senhor, nós temos feito elas constantemente? Então são essas coisas que nós precisamos parar e refletir diante da palavra de Deus e agora ver essa questão, né? É um momento que a palavra de Deus está falando, ou seja, Deus está falando comigo através da sua palavra, e se eu realmente estou atento para isso, sentir realmente que é bom estar rendendo graças ao Senhor, como diz o salmista no versículo 1. Bom é render graças ao Senhor. Então, nós devemos estar sempre alegre com essas questões, né? Sendo motivado, nos motivando com a palavra de Deus para sermos gratos ao Senhor pela alegria que Ele nos proporciona de nos permitir levantar, andar e ir até a casa do Senhor. Aquele momento de estarmos juntos ali, estarmos orando em comunhão, estar em comunhão, ou seja, precisamos estar na verdadeira comunhão. Ter alegria estar nessa situação de comunhão. Ter alegria em poder participar da palavra de Deus uns para com os outros. Então, é esse o motivo que nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos dá essa oportunidade. Ele nos chamou para isso. Irmãos, nós nunca paramos para pensar se o Evangelho não tivesse chegado até nós. Hoje, se você parar para pensar, se o Evangelho não tivesse chegado até você, até mim, se hoje nós não fosse alcançados pela graça e misericórdia de Deus, quem eu seria, quem você seria? Onde eu estaria, onde você estaria? Então, são essas coisas que nós precisamos ver que realmente Deus transformou a nossa vida e nos colocou, e nos deu um outro rumo diferente, entendeu? Nós vivíamos uma vida, mas Deus chegou e mudou o curso dessa vida. Com certeza mudou para melhor. Sabemos que muita gente acha ridículo como é que a gente todo dia está domingo de manhã na igreja. Para muita gente isso é ridículo. Mas para nós tem que ser uma alegria. E é uma alegria. Mas nós temos que ser gratos a Deus por essa alegria. De domingo de manhã nós poder estar na escola bíblica dominical. Domingo à noite nós poder estar louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Isso tem que ser alegria, temos que ser gratos a Deus por essa alegria. O salmista diz que a presença de Deus alegrava ele, no versículo 4, ele diz o quê? Pois tu, Senhor, me alegra. É tu que me alegra. Não é as coisas. A minha alegria está no Senhor. Era isso que o salmista estava descrevendo nesse salmo. E nós também precisamos ver, irmãos, e saber que devemos ser gratos ao Senhor pelos feitos dele em nosso favor. Deus fez grandes coisas, ou seja, grandes coisas fez o Senhor por nós. Salmo 126, verso 3, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós.
E aí ele vai dizer, por isso que estamos alegres. Ou seja, o salmista vai dizer que por isso que ele está alegre, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. O versículo 4, ele diz a mesma coisa. Pois tu, ó Senhor, me alegra com os teus feitos. Ou seja, os feitos do Senhor alegrava o coração do salmista. E o meu e o seu também deve estar alegre. E por isso devemos estar gratos ao Senhor. Devemos estar agradecendo a Ele a todo momento por essa grandeza que Ele faz em nosso favor. Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos dá entendimento da palavra dEle. E nós precisamos ser gratos a Deus por isso, né? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Fez no passado com aquele povo que estava voltando da Babilônia, que estava voltando do cativeiro, mas também comigo e com você, quando Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário. Foi uma obra, um feito sem a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de imaginar é pouca para o tamanho dessa grandeza, o tamanho desse amor, o tamanho desse desejo de trazer o homem de volta. Porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos colocou distante. O pecado nos deixou numa situação terrível diante de Deus. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, providenciou uma forma de a gente se voltar para Ele. Paulo deixa bem claro, né? Quando ele escreveu lá Romanos 10, 13, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação vem o quê? Por Jesus Cristo. Atos 4, 12, né? Não há um outro nome, não há um outro ser que possa dar salvação, que não seja o nome de Jesus Cristo, que não seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só nele é que nós temos salvação, só através dele é que nós podemos realmente viver para agradar a Deus. Porque Ele nos transforma, Ele nos dá um novo ser, né? Ele nos faz uma nova criatura. Porque Jesus Cristo é realmente quem pode fazer isso. E isso nós devemos agradecer por essas coisas, essas grandes coisas que Deus fez, né? Que Deus faz, por Ele nos dar a oportunidade, dar condições de a gente correr atrás do pão de cada dia, por Ele nos dar o privilégio de ter uma casa para morar, por Ele nos dar o privilégio de ter uma igreja para adorá-lo, tranquilo, né? Quantos outros lugares aí as pessoas não têm esse privilégio? Tem que fazer um culto, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, por dentro dos matos escondidos, porque tem países aí que realmente não aceita essa questão. Então, nós somos privilegiados e a nossa gratidão ela tem que ser constante também por esses feitos, por essas grandes coisas que Deus faz em nosso favor. Mas também devemos ser gratos ao Senhor por Ele nos dar a oportunidade de participar da sua obra. Nós somos chamados por Deus para a obra dele. O versículo do salmista, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras. Quando Deus pegou o povo lá no Egito, chegou naquele mar morto, como os irmãos todos sabem da história, né? Mandou simplesmente Moisés fazer um gesto com a vara e a água se partiu ao meio e o povo passou. Depois vem Faraó, fica preso no meio do mar e morre todo o exército de Faraó. Aquele povo atravessa aquele deserto onde não chovia, onde não tinha nada, e ali surgia o pão de cada dia daquele povo. Então Deus, irmãos, Ele tem feito grandes coisas na vida da humanidade. E trouxe aquele povo e fez com que eles chegassem até a terra prometida e lá se estabelecessem. E a história continua e passou-se o tempo e o povo desobedeceu e ele levou, ou seja, castigou o povo com cativeiros, nos cativeiros da vida, e trouxe aquele povo de volta, quando aquele povo realmente se converter dos seus pecados. Enfim, Deus sempre
teve ao lado do ser humano, Deus sempre teve fazendo grandes coisas, livrando o ser humano de grandes problemas, mas mesmo assim o ser humano sempre busca fazer isso. E agora chegou a era da igreja, a época da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo edificou a sua igreja, e nós fazemos parte da mesma, e temos a responsabilidade de participar dessa grande obra. A obra que Deus fez, uma parte só Ele pode fazer, mas Ele deixou uma parte que nós podemos fazer e precisamos fazer. E o que nos chama a atenção, irmãos, que nós muitas vezes fazemos de cara amarrada. E nós temos que fazer com alegria e com gratidão no coração por Ele nos dar esse privilégio. Os anjos quiseram fazer essa obra, que hoje que está na nossa responsabilidade, que é pregar o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não permitiu. Ele deixou para que eu e você nos empenhasse nessa obra. Então, temos que ser grato a Deus por Ele nos dar esse privilégio. Quantas pessoas estão aí na face da terra que não querem fazer, que desistiram, uns desistiram, outros não querem fazer, outros não querem se envolver, enfim, porque acha que é um peso. Mas não é um peso, é um privilégio poder participar dessa grande obra que Deus determinou para a sua igreja, e hoje eu e você, nós somos parte dessa igreja e precisamos estar alegres e gratos ao Senhor por ser participante dessa tão grande obra, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele quer os seus filhos todos buscando assim fazer tudo para a glória dEle. Mas também devemos ser gratos ao Senhor por Ele pensar em nos tirar do pecado. O versículo 5, o término do versículo, vai dizer o seguinte: lê o versículo todo. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundo os teus pensamentos. Irmãos, quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, logo que isso, Deus já sabia por antecedência, porque Ele é onisciente, Ele já tinha consciência disso, mas Ele já tinha pensado numa coisa extraordinária para nos livrar da maldição do pecado, que era a crucificação de Cristo. Então, Ele pensou em algo grande e impossível do homem fazer. Porque se fosse algo que o homem pudesse fazer como o homem fez para fugir de Deus, se ele tivesse esse poder de fazer também, de voltar, a coisa seria diferente. O homem hoje seria algo terrível, porque ele ia querer se sentir do tamanho de Deus. E ele não pode, ou seja, o homem não é do tamanho do homem, é criatura de Deus, é criado por Deus, então ele não pode ser igual a Deus. Então por isso que Deus fez a obra e Deus pensou como trazer esse homem de volta. E pensou em algo que o homem não pode fazer, que é o que está escrito lá em Hebreus, né? 9:27, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E um sangue santo, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O nosso sangue não tem essa capacidade de ser tão regenerador assim. Então, Jesus Cristo pensou nisso, e porque Ele pensava em mim, pensava em você. Ele não compactuava com o nosso pecado, Ele não aceita os nossos pecados, mas Ele amava-nos. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele amava a mim e amava você. Ele ama a humanidade. E como nós fazemos parte disso, temos que ser grato a Deus por esse pensamento, por Ele ter pensado em mim, ter pensado em você e ter pensado na humanidade. Ou seja, nós temos aí pessoas que têm a oportunidade de ser salvos porque Deus pensou nisso, porque Deus se importou com isso. Então, precisamos ser gratos ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E bom é render graça ao Senhor, como disse o salmista no Salmo 92, verso 1. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos encerrar com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra lida.
Permita, ó Deus, que ela possa sim estar falando a cada coração e podermos assim, ó Deus, nos alegrar, Pai, nos regozijar diante do Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, e nos dá, Pai, uma noite na Tua presença. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do Senhor. Todos contemplar as obras do Senhor. Quebra a flecha e o arco, a guerra faz cessar. Ó Deus Supremo de Israel, ao nosso lado estás. Andamos pela fé no Deus que os carros faz queimar. Ó Deus, estás conosco, mesmo em meio ao fogo, como um escudo na tempestade estás. És nosso guia em guerras violentas, onde nós iremos, senão com o Senhor. Deus de Jacó, o forte Deus, tua voz se faz ouvir. Treme a terra e os montes faz-os abalar. Ó Deus, conhece os corações, a vida tu nos dás. Ó Deus que treme os montes, venha nos fazer vencer. Ó Deus que treme os montes, venha nos fazer vencer. Ó Deus, estás conosco, mesmo em meio ao fogo, como um escudo na tempestade estás. És nosso guia em guerras violentas, onde nós iremos, senão com o Senhor. Ainda que o mar se agite, és Senhor de tudo e acalma o vento e o meu ser. Mesmo que as nações se agitem, os povos bramem, Deus, eu sei que no controle tu estás. Ainda que o mar se agite, és Senhor de tudo e acalma o vento e o meu ser. Mesmo que as nações se agitem, os povos bramem, Deus, eu sei que no controle tu estás. Ó Deus, estás conosco, mesmo em meio ao fogo, como um escudo na tempestade estás. És nosso guia em guerra